Então vamos dar início ao Evangelho para que todos compreendam a essa caminhada, a essa busca e nesta casa acolhedora, irmãos em Cristo. O Evangelho da terça-feira. Nós estamos no estudo do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 9. Caracteres do verdadeiro profeta. E o palestrante da noite de hoje vai ser o Dr. Júnior, que vai trazer mais conteúdo e nos esclarecendo bem melhor para a gente sintonizar a nossa caminhada de amor e paz. Então vamos nos aquietar, tranquilizar nossa mente, voltar para dentro do nosso templo, do nosso corpo, e nesse momento visualizando a figura do Mestre Jesus plasmado em nossa consciência. Deixamos os trabalhos, as preocupações. Então vamos fazer essa ligação com os irmãos maiores, os mentores da casa, rogando a Jesus pela cura da nossa alma, através do amor, da fé, da benevolência, para que nós caminhamos em paz no meio de tanta discórdia. Porque ainda precisamos trilhar tanto, mas tudo é amor, tudo se transforma a cada ano, a cada passo. O amanhã é a nossa conquista, o momento é agora, rogando a Jesus a sua bênção. Que a vossa Mãe Santíssima nos acolhe com seu amor de mãe, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Agora vou passar para o nosso irmão Eudes para ler um minuto de sabedoria. Boa noite. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza. E sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Vive de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora a leitura do Evangelho. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como Messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todos os homens honestos os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como se os pode reconhecer? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigir. Credes, pois, que Deus seja mesmo prudente do que os homens? Está aí certo de que ele não confia as missões importantes
senão aqueles que sabem capazes de os cumprir, porque as grandes missões são fartos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligências e em moralidade. Por isso, não sempre é espírito já muito avançado, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo. Porque se não são superiores ao meio do qual deve agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, por sua virtude, por sua grandeza, pelo ressaltado e pela influência moralizadora de suas obras. Dirá e ainda estas consequências: se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui ao do personagem sobre o nome do qual obriga, não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignora a si mesmo. Eles cumprem aquilo o que foram chamados pela força do seu gênio, secundando pela força oculta que os inspira e os dirige com seu desconhecimento, mas seu propósito premeditado. Uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro e o humilde e modesto. O segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo, fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditados. Graças a Deus, a leitura do Evangelho. Agora eu passar para nosso irmão Dr. Júnior. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. O Evangelho desta noite, os caracteres do verdadeiro profeta. Como identificar o verdadeiro profeta Assis, o mensageiro de Cristo nos dias atuais? O homem munido de desejos está cada vez mais ambicioso. Em momentos de transição que vivemos, onde mudanças que poderiam ocorrer daqui a 100 anos, elas vieram e aconteceram nos últimos 5 anos. Assim, afirma doutrinadores do estudo científico e filosófico. Nessa caminhada, surge aí inúmeros e inúmeros profetas, seja na política, seja na economia, seja na religião, todos atrás de buscar oportunidade para se promover. Se a gente observarmos no nosso campo
diário social, a gente observa que os falsos mensageiros do Cristo estão inseridos no nosso meio na busca ambiciosa do poder, usa a política. E daqui a pouco ele constrói um pensamento e tenta colocar na cabeça das pessoas, para as pessoas não entenderem o que é a política e o que é a religião. E passa despercebido aos olhos de muita gente em que a fé se encontra fragilizada. Seja os falsos profetas da mediunidade, que utilizam-se desse campo para se promover, para angariar vantagens. Nosso dia a dia fica cada dia assim, a gente amanhece o dia em casa, quando abre o seu celular, está lá uma sequência de informações desse tipo. E se você seguir um dia, no dia seguinte tem 300 mensagens. E se a fé estiver fragilizada, certamente você vai seguir um caminho que pode ser um caminho de um terreno pantanoso. O verdadeiro profeta, o verdadeiro mensageiro de Cristo, são pessoas escolhidas, são pessoas que, como eu já disse na minha palestra anterior, são pessoas simples, humildes. Elas não vêm fantasiadas, elas não vêm no nome de família, elas não vêm de um ciclo econômico, são pessoas simples. E se não bastasse, esse mensageiro, ele ainda tem que passar pelo crivo da moral, da inteligência, ser um espírito superior, um espírito iluminado, escolhido para vir, porque ele tem na mão o objetivo de promover o desenvolvimento moral da humanidade. Essa é a principal característica daquele que é escolhido como mensageiro do Cristo. Ele vem aqui com um único objetivo: desenvolver a moral da humanidade, desenvolver a família, o progresso econômico. Essa é a missão do mensageiro cristão, o mensageiro de Deus. E o mensageiro, quando chega aqui, ele certamente vai encontrar fardos pesados para enfrentar. Não é simples. Não é simples as pessoas que têm essa missão e para dar continuidade a ela. Não é tão simples porque, primeiramente, as tentações que são colocadas no caminho podem ocorrer de ser contaminado. Nesta toada, eu cito o exemplo de um mensageiro e que sofreu inúmeras tentações, que sofreu por levar a mensagem, o amor, o carinho a diversas famílias. Falo de Chico Xavier. Chico desenvolve sua mediunidade e começa a trazer as primeiras mensagens lá por volta do ano de 1930. Imagine o preconceito social que ele sofreu. Primeiro porque era um berço religioso católico, fidedigno. Imagine Chico começar a trazer a mensagem de alguém que desencarnou e mostrar para as pessoas que a morte não existe.
começa nesse caminho, Chico traz as mensagens de Humberto de Campos. Os primeiros a se incomodarem foi sua família, a viúva e os filhos de Humberto de Campos. E quando chega, Chico apresenta um livro psicografado na época, no ano de 1938. A família vem em cima de Chico igual uma italiana, um enxame de abelha. Primeiro, os direitos autorais, dinheiro, né? Que o livro, naquela época, foi um sucesso. Segundo, uma ação criminal contra Chico, porque Chico estava se apossando de uma biografia, Chico estava se apossando de direitos autorais que não pertenciam a ele. Foi o primeiro caso emblemático que o mensageiro de luz, Francisco Cândido Xavier, trouxe e que impactou a sociedade da época. Depois Chico lança uma nova psicografia, traz melhor assim uma nova psicografia, que vendeu milhões de exemplares, que foi Nosso Lar. Isso aí foi uma loucura. Inclusive seu sobrinho tenta colocar Chico em 1958 numa fogueira, querendo jogar Chico como um charlatanismo. E Chico não baixou a cabeça, enfrentou todas as calúnias e difamações da época, mostrando às pessoas qual era o seu verdadeiro papel para a sociedade. Qual era a sua missão aqui na Terra? Uma missão de uma fé intocável, uma fé verdadeira, mostrando a cada um de nós que nós não devemos se corromper por besteira e não devemos baixar nossa cabeça quando estamos certos, porque a vitória chegará. A fé de Chico Xavier nos toca e mostra que a principal característica do mensageiro é a fé. A fé inabalável, a fé raciocinada. Chico também, além de ter trazido essas situações emblemáticas, Chico trouxe a oportunidade de absorver, em 1986, um jovem na cidade de Goiânia. Em uma brincadeira dentro de casa, dois jovens com uma arma, e aí finalizou um deles fazendo um disparo acidental, e o amigo que estava ali na sala foi acusado de ter sido o autor do homicídio. O jovem foi preso, a família abastada, uma família bem sucedida, queria fazer justiça de qualquer jeito. E a família do suposto algoz passou a visitar o Centro Espírita de Chico, em Minas Gerais. E depois de vários encontros lá no Centro Espírita, veio uma carta da pessoa que se acidentou e faleceu com o tiro, contando toda a história. Foi juntado ao processo, onde teve uma absolução sumária desse jovem, em que a psicografia trazida por Chico concatenava com a perícia. Exemplos dessa natureza mostram a história de um homem simples, humilde, que psicografou milhões e milhões de livros, que não pegou esse dinheiro para se promover ou promover qualquer parente, para construir uma mansão, para construir o sítio dele em si, onde ele morava lá em Uberaba, na cidade de São Leopoldo, né? Não me engano o nome. Chico procurou viver uma vida simples, mostrando às pessoas que o poder não pode subir a cabeça.
que toda aquela arrecadação que ele fazia eram as obras de caridade. E que seu exemplo deveria ser. O Evangelho de hoje nos convida a fazer uma reflexão sobre nossa fé. A nossa fé em ver quem está ao nosso redor, de identificar quem são os falsos profetas e quem são os verdadeiros profetas da atualidade. Pois a mediunidade, infelizmente, está sendo usada de forma inadequada por muitos. Acreditam eles que podem trazer o amor em até 2 dias, enriquecer até em 7 dias. Se eu mudar de religião ou de igreja, eu vou melhorar de vida. Toda essa situação é decorrente de uma fé frágil que nós temos, de um pensamento mundano, do imediatismo que existe dentro de nós, de querer a qualquer custo mudar nossas vidas. Quando o primeiro passo para que eu possa mudar é eu mudar os meus pensamentos. Se você não mudar seus pensamentos, deixar de lado as coisas ruins que você acredita que é possível construir sua vida e passar a acreditar que se você trabalhar todos os dias honestamente, você vai encontrar felicidade. Porque não é o dinheiro que vai construir o que você acredita, que almeja, que vai trazer essa felicidade. Se os problemas da tua casa, tu achas que só vai ser resolvido com um carro novo, com dinheiro, com viagens, veja que não é isso. Pense direitinho. Observe ao seu redor. O que está errado? O que está errado em mim? Será que se eu sair do centro espírita, que eu já fui lá diversas vezes, para ver o homem lá psicografar, trazer uma mensagem para mim, que meu pai vem dizer qual os números da Mega Sena? Não, isso não vai acontecer jamais. Nós precisamos mudar nosso interior. Nós precisamos construir a paz dentro de cada um de nós. Nós precisamos construir a humildade, a caridade. É necessário. Eu me coloco nesse seio. Como é difícil o nosso dia a dia. Porque se a gente não construir esses passos de progresso moral e intelectual, nós vamos estar sempre propício a cair no laço do falso profeta, de acreditar em qualquer um que bata a nossa porta ou vai traçar um baralho contando sua história. Que isso acontece demais comigo e com todos nós que estamos aqui. Quem já passou, já ouviu alguém da família, um vizinho acontecer desta maneira, que em momento de crise a primeira coisa que ele procurou foi alguém que pudesse falar o que ele queria ouvir. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, muita gente dizendo, eu disse. Bem, você está dizendo isso, você não falou antes não. Ou seja, tenta mostrar às pessoas como fosse um mensageiro de luz, que aquele momento ali já estava previsto por ele, quando na verdade não é assim. E para isso, ele tenta negar a própria ciência, tenta negar que esses desastres que estão acontecendo é um reflexo das nossas atitudes humanas, da devastação da natureza. O falso profeta é um negacionista
em primeira linha. E ele só encontra espaço porque ele tem plateia. E só tem plateia porque nossa fé é frágil. Precisamos acordar. Precisamos conversar com Deus, com o poeta, conversar com Deus, conversar com os meus problemas. É assim a música de Benedito Paulo. Quero conversar com Deus e conversar com os meus problemas. É necessário. Assim, você vai começar a identificar dentro de você a fé, os bons espíritos, assim como o espírito de luz, assim como os profetas, os mensageiros que podem nos ajudar. Não adianta sair daqui hoje e dizer que não encontrou o que veio procurar. E amanhã está numa igreja pentecostal e lá alguém vai dizer que você vai ser salvo e vai ler alguma coisa e você diz que falou com Deus. É assim que a gente ouve muito as pessoas falarem. Eu falei com Deus. Que ótimo. Mas será que ele falou mesmo com Deus ou ouviu aquilo que ele queria ouvir? E não definiu onde ele queria chegar, por que ele estava ali? Infelizmente, nesse momento de crise social que vivemos, uma crise de valores, onde as pessoas são pega pela mão, vamos ali que você vai resolver seu problema, é onde mais a gente vê esse tipo de situação, onde mais a gente pode encontrar os falsos profetas. E quando eu falo dos falsos profetas, eu faço uma reflexão nesse dia de hoje, o que a gente tem vivido no mundo da política partidária, onde pessoas utilizam-se de uma bandeira e diz que é o Messias que chegou e que está aqui para resolver o problema social. E aí a gente pode perceber e percebe no nosso dia a dia que quando mistura as duas coisas, política e religião, não dá certo. As pessoas apenas utilizam a imagem de Cristo em nome de Deus para angariar o poder. Chico Xavier foi convidado para a política, foi tocado na sua época para ser deputado, e ele não dá certo, é melhor eu seguir onde eu estou, meu irmão, é melhor eu continuar aqui abraçando as mães, os pais que vêm à busca de um alento com a perda de um filho, de um esposo, de uma esposa, que procura uma explicação, e eu estou aqui para dar este apoio moral, para mostrar àquelas pessoas que a morte não existe. Nós apenas mudamos deste plano para um outro plano, e que aqui é só a passagem, aqui, esse corpo de carne é passageiro. Quando o Chico dizia que não poderia, e as pessoas diziam: Chico, mas na política você pode fazer mais, você pode trazer prosperidade. Resposta: não, é impossível. E as pessoas às vezes ficavam se perguntando por que não, para não ser corrompido, para não melar água para beber. Pois ele era um missionário que ele deveria dar exemplo.
E a partir do instante que você se corrompe, infelizmente, toda a sua moral se acaba. João de Deus, quem não ouviu falar da história desse homem? De uma mediunidade exemplar. Porém, começou a enveredar por um outro caminho. Foi corrompido pelo prazer, o prazer da carne. E a partir deste instante que deixamos nos corromper, nós perdemos o trigo, o caminho. E aquele mensageiro escolhido, infelizmente, não terá mais a oportunidade moral para lastrear seu conhecimento. Seja porque, infelizmente, o vício da carne, que chegou a tal ponto, né, a história do João de Deus, que ele não deixou mais nenhuma das fiéis passar por lá para ele não tentar experimentar. Esse é o exemplo de um falso profeta. Ou de alguém que recebeu a missão, mas o traiu no meio do caminho. E quantos desses existem? Porque sua fé não foi uma fé verdadeira. Foi uma fé frágil. Por isso, meus irmãos, convido a todos nessa noite de hoje a fazer uma reflexão sobre sua fé. Como anda a minha fé? Realmente é o que eu acredito mesmo? Como andam meus pensamentos? Eu tenho procurado difundir e centralizar numa fé racional, deixando de lado as coisas mundanas e acreditando que eu sou feliz um pouco. E esse pouco pode se transformar numa imensidão infinita. Basta eu querer. Se eu não estou na profissão que eu desejo, que eu sempre sonhei melhor assim, o que está faltando? Será que irá me fazer bem aquilo que eu estou almejando? Será que esse realmente foi o trilho que Deus me colocou? Ou será que onde eu estou realmente é a minha paz? Pensem nisso. Porque um homem que não tem fé é um ser que se encontra ao céu aberto, passivo e ser atropelado por qualquer situação mundana da vida. O verdadeiro missionário de Deus tem que justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pela sua influência moralizadora das suas obras. Por isso que eu citei aqui o exemplo de Chico Xavier. Fica o recado, como ele disse: é preciso ter fé, é preciso ver até onde eu estou vivendo com a minha fé. Se minha fé está sendo arranhada por qualquer besteira, ou sou eu que não consigo construir a fé dentro de mim. Boa noite a todos. Então, em nome de todos, nos agradecemos, Júnior, pelas suas colocações, e bem colocado, usando um dos grandes profetas, um dos grandes conhecedores e
da doutrina espírita, que foi Chico Xavier, com muito respeito. Que Jesus nos abençoe e nos guia a cada um, e pelos grandes almas encarnadas, pelas grandes mulheres, eu faço o convite a Dona Iraídes e a Lúcia Fernandes para se pôr aqui, receber as energias de boa vontade de todos nós, interligar, né? Eu vou fazer logo a prece aqui, eu passo aqui para nosso irmão Eudes para fazer a prece final. Obrigado, Chico. Então nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo que tem nos proporcionado. Se a gente analisarmos as nossas vidas, nós recebemos mais do que o que ofertamos aos outros. Então é hora de agradecer. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Criador e agradecer por mais um dia de vida, mais um dia de permanência na Terra, com as grandes oportunidades que Ele nos oferece de nos transformar o nosso íntimo, para que possamos tornar um bom cristão. Abençoa, Senhor, todos nós aqui presentes, nossos irmãos também que não puderam estar conosco hoje, também os nossos irmãos desencarnados, que aqui se encontram em grande escala, atrás do lenitivo que tanto o espera receber. E do fundo de nossos corações agradecer a Deus pela vida. Quero agradecer também pela minha companheira que hoje faz aniversário, que se acostumou com óleo e com a graxa durante 24 anos, pela paciência que tem para comigo, e vamos rezar um Pai Nosso em agradecimento a tudo de bom em nossas vidas. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis de cair em tentação, mas livrai de todo mal, assim seja, graças a Deus. Lúcia também, né? Ah, dona Lúcia, parabéns para a senhora. Seja bem-vinda aqui. Então vamos cantar os parabéns, né, para os aniversariantes de hoje.